Bom, vamos falar agora das ligas hipoeutetoides. O que são as ligas hipoeutetoides? Hipo é de menos, né? Então é menos que a eutetoide. São as ligas que estão para cá, atrás de 0,76% de carbono, tá bom? Foi colocado, vou colocar aqui em cima para vocês uma figura. Nessa figura eu tenho a linha Y, que é a composição, tá em uma posição só, né, de composição química, e a gente vai fazer o resfriamento dessa liga em cima dessa linha para a gente entender como é que funciona a solidificação das ligas hipoeutetoides. É o seguinte, lá em cima nós temos o ponto C. O ponto C ali é uma temperatura de 875 graus Celsius, mais ou menos, né? E esse ponto C está dentro de uma região, que é inteiramente austenita. Eu tenho só austenita. Nessa composição química ali tá de 0, sei lá, 0,3, 0,4% de carbono aí, tá? É o seguinte. Então, a minha liga tava ali com 6%. Luana, fica quieta. Minha liga tava ali a 875 graus Celsius, né? E eu vou abaixando a temperatura dela, aí até cheguei no ponto, até eu chegar no ponto D. Ali embaixo ali, ó, o ponto D tá uns 770 graus Celsius ali mais ou menos. O que acontece? Tava lá no ponto C, comecei a baixar, sentido ponto D, dá uma olhada na figura. A hora que eu tô no meio do caminho ali, eu atravesso uma linha. Essa linha é de limite de solubilidade, eu tô trocando de região agora. Eu deixo de estar em uma região apenas austenítica. Eu passo a estar também numa região onde eu tenho austenita e ferrita. O que acontece aí, gente? Com essa composição, os átomos de ferro com um bocado de carbono estavam lá, tudo na estrutura CFC. Fui descendo. Cheguei na linha, parte desses átomos de ferro cansou de ser CFC e passou a ser CCC. Então, estava lá descendo e resfriando, parte virou CCC e o restante continuou CFC. Eu passo a ter teores de ferrita, CCC, e austenita, CFC, tá bom? O que acontece? Vou descendo, à medida que essa temperatura vai abaixando, vai aumentando o meu teor, a minha quantidade de ferrita, e vai diminuindo a minha quantidade de austenita, porque o ferro vai deixando de ser CFC e vai passando a ter também a estrutura CCC. Então tem as duas formas aí. O que acontece? Eu fui descendo da D, desci para E. Então na E eu tinha mais ferrita do que no D, porque eu fui abaixando a temperatura. Até que eu chegue no 727 graus Celsius, que é a linha de resfriamento do que está o ponto eutetoide. Essa ferrita toda que se formou antes de 727 graus Celsius, a gente chama ela de ferrita pró-eutetoide. O que quer dizer ferrita pró-eutetoide? Quer dizer o seguinte, Ismael, essa ferrita pró-eutetoide aqui quer dizer que ela se formou antes da temperatura eutetoide, que se encontra o ponto eutetoide. Tá certo? Aí, gente, olha só, eu tive lá a formação de ferrita pró-eutetoide. No ponto eutetoide, a gente sabe que o teor de carbono da ferrita ali no ponto eutetoide, eu tenho solubilidade máxima de carbono de 0,022%. E a gente sabe também que o teor de carbono da austenita nessa temperatura
de 727 graus Celsius é de 0,76%. Então eu passo a ter uma fração de ferrita prototetóide e tenho uma fração de austenita com a composição eutetoide, que é 0,76. Abaixei, fui para baixo da temperatura de 727 graus Celsius, fui até o ponto F. No ponto F, gente, o que eu tenho? Eu tenho a ferrita e lá em 727 eu tinha a austenita. Só que com a composição eutetoide. Só que a gente sabe que a austenita com composição eutetoide, a hora que abaixa dos 727 graus Celsius, lá no ponto eutetoide, ela se transforma em perlita. Então, olha, abaixei ali no ponto F, eu passo a ter ferrita proeutetoide e perlita. Mas o que diferencia, mas o que compõe a perlita? A perlita é formada por ferrita mais cementita. Então, olha só, no final das contas eu tive ferrita que formou acima da temperatura de 727 graus Celsius, passei para baixo, ela continua, que é a ferrita prototetóide. E eu passo a ter a ferrita, que compõe a perlita. A perlita mais, ferrita mais cementita. Então, se eu perguntar para vocês aqui, o que eu tenho na temperatura ambiente, nessa liga hipoeutética ali, com 0,3, 0,4% de carbono? Eu tenho ferrita proeutetoide e tenho perlita. Ou eu tenho ferrita proeutetoide mais ferrita mais cementita.